O terror não tem jeito, tá sempre em alta, tá sempre se renovando e tá sempre nos cinemas, não importa a época. E aí eu entro na minha pergunta pra vocês. Você sabe o que é o Black Horror, o horror negro? A gente vai falar sobre isso hoje. Hey pessoas, beleza? Aqui quem fala é o Joe, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Nerd Speaking. E hoje a gente vai falar sobre o Black Horror. Então já vai se inscrevendo e deixando o like, é muito importante pra gente. Então, um tempo atrás a gente falou no nosso podcast, o Nerdeteria, disponível no Spotify, link na descrição. A gente falou sobre o Black Horror, o horror negro, um movimento bem interessante de cinema que tem sido trazido à tona de volta nesses últimos anos. E eu acho que a gente do Nerd Speaking tá tão viciado em falar de Black Horror que inclusive Lucas Daniel, colunista lá do nosso site, escreveu uma matéria bem interessante sobre isso que motivou esse vídeo aqui. Então passa lá, o link também tá na descrição. Mas beleza, falei e não falei. O que é o Black Horror? Então bora direto pro tema. Black Horror é horror negro. Literalmente a tradução. E é um gênero de filme que pode se fazer de várias formas diferentes. Inclusive essa que a gente quer discutir, que é uma pegada racial sobre o terror. É uma forma de fazer o personagem negro, a personagem negra, terem a sua representação dentro do filme. Mas aí que tá. Não é um filme com personagens negros. É um filme que trata o terror da obra como a própria negritude do personagem. Como assim? É a própria raça do personagem colocada como esse gatilho de terror dentro do filme. E aí eu faço uma pergunta pra vocês. Puxe de dentro da memória de vocês os personagens negros dentro de filmes de terror. Beleza. Nesses personagens, você vai ver que 3 paradinhas se repetem sempre. A primeira coisa e a mais óbvia de todas é que você vai notar que tem pouquíssimos personagens negros e negras. A segunda coisa que você vai notar é que a maior parte desses personagens morre. E morre se sacrificando pelo amigo branco que vai salvar a história. E a terceira coisa é que esses personagens negros, essas personagens negras, têm as mortes mais horrorosas, mais cheias de sangue, mais, enfim, de terror dentro do filme de terror. Essa é a representação do personagem negro dentro de um filme de terror. Isso é o que se espera deles dentro dessas obras. Sejam grandes, sejam pequenas, é sempre assim. Black Horror surge justamente para trocar um pouco disso, para inverter um pouco isso. É para trazer a visão de um personagem negro dentro da própria negritude dele, trazer a cor dele para dentro da história. É trazer o fato dele ser negro como o possível terror dentro desse filme. E também subverter esses papéis. O cara negro não precisa ser o cara do mal, o cara negro não precisa ter a pior morte do filme. E ele pode ser protagonista dentro dessa história. Histórias que, aliás, hoje em dia estão sendo escritas por pessoas negras. O cinema de terror mudou muito com o tempo e ainda continua mudando. É um gênero que vai se adaptando e vai criando e se recriando, se reinventando, rebutando e por aí vai. E uma das coisas que ele fez recentemente foi trazer o Black Horror de volta, o horror negro, que era uma coisa que já estava esquecida dentro da história do cinema. E o cara que trouxe isso, que ressuscitou esse gênero de cinema, foi esse cara, Jordan Peele, um ator-diretor bem jovem, aliás, que trouxe suas histórias e seus filmes para esse espectro do terror para negros. Terror para negras. E é muito importante porque esse cara, Jordan Peele, ele é um cara negro e ele é um cara que está envolvido nos movimentos sociais. Ele faz parte desse universo e ele inclusive comentou uma vez que só o fato de ter tão poucas negras, tão poucos negros na direção de filmes, esse já é em si o próprio terror. Isso fala muito sobre a obra dele. E já que estamos no tema Jordan Peele, vamos fazer agora umas 2 indicações de filmes do Jordan Peele que falam sobre o Black Horror pra gente poder entender de verdade, além de ficar aqui especulando e dizendo o que é. A gente vai pra o que é de verdade. E pra primeira indicação, pro primeiro filme, Get Out. Corra! Going on this thing.
We hired Georgina and Walter to help care for my parents. When they died, I couldn't bear to let them go. Get Out Ocorre é uma história de um jovem garoto que descobre um segredo sombrio quando conhece os pais aparentemente amigáveis da sua namorada, a sua namorada branca. Get Out é um filme que lança muita discussão, fala sobre muita coisa ao mesmo tempo. É um filme que fala sobre casais interraciais, fala sobre a dificuldade de manter um diálogo racial aberto quando você tá nesse casal interracial, fala sobre essa questão da família de uma pessoa branca e a relação que essa família branca tem com uma pessoa negra. Enfim, fala sobre as relações de uma pessoa negra com uma pessoa branca e as dificuldades de encontrar um diálogo que seja correto, que seja um diálogo que não seja tão horroroso. E Get Out, Corra, é um filme que também fala sobre escravidão, fala sobre submissão, realmente você tratar o negro como uma coisa. Então a discussão desse filme em relação à coisificação de uma pessoa negra, ela é muito forte, ela é muito pesada. E talvez essa seja, na verdade, a discussão mais pesada nesse filme. É você pensar na transformação de uma pessoa negra em um objeto, um utensílio, uma coisa que você pode deixar ali encostada, depois você vai pegar quando você precisar usar. É um filme assustador, mas é um dos meus preferidos. Sing. E o segundo filme de Jordan Peele é Us, Nós. Mas é bem diferente. Um casal negro, Adelaide e Gabe, levam a família para passar um fim de semana na praia e descansar. Mas quando chegam lá, um grupo misterioso faz todo mundo de refém. Reféns de um grupo misterioso que, por sinal, tem a sua própria aparência. Eles são iguais ao casal. Us definitivamente é mais complexo, é mais pesado e leva a discussão para um lugar que é muito mais do que o visível. É uma discussão sobre o que não dá para se ver. Us, que também significa United States, Estados Unidos, é uma discussão de classe e também literalmente uma discussão de quem tá abaixo de você, quem tá abaixo do nós. É uma história que conta sobre essas entranhas da nossa história de negritude, as histórias de um país, e nesse caso, os Estados Unidos. É sobre esse apagamento dessas pessoas. É realmente sobre essa relação de uma classe que está acima e uma classe que está abaixo. É sobre esquecimento, silenciamento, ocultação, é sobre história, é sobre nós. É um filme massa, é um filme bem assustador e Lupita Nyong'o brilha no papel dela. É sensacional. E já que estamos aqui falando sobre Black Horror, já que estamos aqui falando sobre Jordan Peele, aí eu já abro pra falar sobre a série nova desse cara. A série que ele tá fazendo com J.J. Abrams, que é Lovecraft Country. It's about heroes who get to go on adventures, defeat the monsters, and save the day. Little boy from the south side of Chicago, the only tourist to get to do that. This story is about my father and the secret birthright that's been kept from us. You going after it? We're gonna need a car. Lovecraft Country é uma série baseada no livro Território Lovecraft e tem o seguinte plot. Atticus Freeman se junta à sua amiga Letitia e o tio George para viajarem juntos de carro pelos não tão saudosos Estados Unidos dos anos 50 em busca do pai de Atticus, que está desaparecido. Aquela viagem se torna uma jornada para sobreviver num país racista, classista, um país desgraçado para pessoas negras nos anos 50. E além disso tudo, muito terror Lovecraftiano no meio, muita ficção científica, muito horror sobrenatural. Uma parada que eu acho massa dessa série é a subversão do Lovecraft, que é esse cara que é tido como um dos maiores do terror, mas que era um cara racista e escrevia histórias racistas. Então,
existe essa adaptação. Jordan Peele pega essas histórias e começa a adaptar elas e falar sobre esse racismo, coloca esse racismo de volta como um personagem dentro da história. É muito, muito massa. Lovecraft Country é uma série que lançou recentemente na HBO. Ela tá, inclusive, agora sendo lançada semanalmente, cada vez um episódio novo, cada vez um sufoco novo, sinceramente. Essa série, ela tá se provando uma grande obra do terror negro, do black horror. Ela é assustadora, ela é uma série que mistura ficção científica e ainda tem aquela mistura perfeita para também falar sobre raça, falar sobre cor, nesses Estados Unidos tão racistas dos anos 50. Não que muita coisa não tenha mudado até hoje, né? Porque vivemos num mundo ainda racista. Vale muito a pena. Se você não tá assistindo ainda Lovecraft Country, então assista, aproveita que tá no comecinho e já assista esses episódios que lançaram e fica esperando pelos próximos. Essa história tá sensacional. This is our family story. Então é isso, pessoas. Para quem gosta de terror, semanalmente ou quase semanalmente a gente faz indicações de terror lá no nosso Instagram, que é o @nerdspeaking. João Ferreira, Ariel, eles se juntam para fazer um quadro que é o Nerd Sádico, um quadro para falar sobre terror, falar sobre filmes de terror e falar sobre o gênero terror como um todo. É muito massa. E além disso, também tem o Instagram do Nerd Café, que todo domingo tá fazendo live sobre Lovecraft Country. Então segue lá no Instagram também, Nerd Café. E é isso. O terror continua sendo terror, mas dessa vez os negros também são personagens nesse terror. Se você acha que esse vídeo valeu a pena, deixa um like e se inscreve. Aqui foi o Joe e esse é o Nerd Speaking.